E aí, tudo bem? Estamos começando mais um Histórias Podcast aqui na Ação TV e na Rádio Educadora. Na Rádio Educadora sempre nas segundas e sextas-feiras a partir das 22 horas, ou seja, logo após a Voz do Brasil. E no YouTube da Ação TV quando você quiser. Também pode baixar no Spotify e acompanhar offline o nosso podcast. Aproveitando, se inscreva no canal do YouTube da Ação TV. Somos mais de 20 mil inscritos. Ativa o sininho, aí você vai receber sempre a notificação no seu smartphone. Comigo também, Ademir Augusto. Tudo bem, Ademir? Tudo bem, Adolfo. Um abraço para você, para todos ligados aqui na Rádio Educadora, também na Ação TV. Mais um episódio, fique com a gente. Nosso convidado hoje tem muita história, muitas conquistas e vai ser muito bom compartilhar com todos vocês. O nosso convidado de hoje é Vilmar Reichenbach, que foi prefeito, vereador, vice-prefeito em Francisco Beltrão, deputado estadual já pelo 3º mandato e nascido aqui em Francisco Beltrão. Tudo bem, Vilmar Reichenbach? Seja bem-vindo. Agradeço muito a oportunidade, quero cumprimentar o Adolfo Pegoraro e também o Ademir Augusto e cumprimentar também de forma especial as pessoas que nos acompanham através aí dos diversos canais que levarão a nossa mensagem, a nossa entrevista através deste podcast. É uma satisfação grande estar aqui à disposição e para conversar com vocês e com toda a população. Muito bem, Vilmar Reichenbach aqui no Histórias Podcast, que é um oferecimento da MZ Artes. A MZ Artes, que é uma empresa dos nossos amigos Maurício Matias e Marília Zilli. Deixa eu até pegar aqui. Olha só que beleza esse MDF aqui, essa plaquinha MDF. Olha os detalhes que a MZ Artes faz. Acesse lá o Instagram da MZ Artes, você vai ver muitos serviços feitos. Tem presentes personalizados, tem letreiros, lembranças, enfim, troféus, confecção de muitos presentes criativos você encontra na MZ Artes, que é a nossa parceira aqui do Histórias Podcast. Roda a vinheta. Muito bem, Histórias Podcast na Ação TV, na Rádio Educadora. Vilmar Reichenbach, como que foi a sua infância em Nova Esperança do Sudoeste? Na verdade, a gente diz Nova Esperança, mas na época era Francisco Beltrão, né? Aí depois emancipou Enéas Marques e aí depois emancipou Nova Esperança. Como que era a sua infância com seus irmãos, com seus pais? Como que era o pequeno Reichenbach? Bom, a maioria da minha geração sabe, a grande maioria morava no interior, como no meu caso, minha família, pequenos agricultores. Então a gente teve uma infância de bastante dificuldade. Evidente, criança brinca, então a gente fazia e tirava e fazia muitas brincadeiras no sítio, principalmente final de semana. Mas uma coisa que eu recordo é que a realidade de todas as famílias da agricultura, famílias numerosas, nós somos em 8 irmãos e não era das maiores famílias, o trabalho na lavoura. O trabalho começava muito cedo, como uma obrigação. Então era ir para a escola meio-dia estudar trabalhar desde 7 anos, 8 anos. Então realmente era um período de muita dificuldade para uma criança enfrentar assim, serviços pesados e ter essa responsabilidade todos os dias. Sem dúvida isso, por outro lado, era um grande aprendizado. E a gente tem boas lembranças positivas desse período. Mesmo ao meio-dia, quando tinha a folga, às vezes os pais iam tirar aquela soneca depois do almoço, a gente não parava, ia brincar, aproveitava jogar bola e tal, corria o dia todo e não se cansava, né? À noite daí dormia desde o escurecer até o amanhecer. Ô Vilmar, a gente comenta com as crianças hoje, né? Eu também sou do interior, e a gente comenta que as crianças do interior começam, e de fato, trabalham muito cedo. Que tipo de atividade você colaborava, ajudava seus pais? Bom, o serviço de roça mesmo, na enxada, na foice. As primeiras tarefas eram mais no apoio, mas logo você tinha que assumir responsabilidade e estar no trabalho assim, com muito esforço físico. Em relação a colheitas, principalmente, era um período intensificava o trabalho. Então era um período realmente tudo braçal, então o rendimento era muito pequeno, a renda era
pequena também, dificuldade, você via o dinheiro na época da safra, né? Então, realmente houve uma revolução, uma mudança muito grande na nossa realidade e uma mudança para melhor, felizmente. Vilmar, teve uma vez que eu fiz uma reportagem para o Jornal de Beltrão, né? Da história dos teus pais, enfim, Nova Esperança, e o que chama atenção é que a casa onde você se criou era Nova Esperança, e depois emancipou Enéas Marques, e depois primeiro Francisco Beltrão, depois Enéas Marques, e agora Nova Esperança Sudoeste, nessa sequência, né? E eu lembro que na época, né, claro, foi, não lembro quanto tempo faz isso, 15 anos ao menos. 15 anos mais ou menos, né? Foi para mim uma satisfação, né? Conhecer um pouco da tua infância, conhecer a casa onde você se criou, né? E eu acho que é algo que você deve manter essa tradição até hoje, né? O local, explorar onde você explorava quando era criança. Tem uma situação até de uma Brasília que você resgatou, não é mesmo? Sim, eu tenho ótimas lembranças de lá. Meus pais já faleceram. E nós, junto com meu irmão e com uma irmã minha, ficamos com o sítio lá. Sim. Então o sítio continuou com a família. Eu fiz questão de ajudar a organizar isso para que a gente continuasse com esse vínculo familiar. Então eu vou lá todas as semanas, ou durante a semana, ou final de semana, justamente para rever. Eu me sinto assim muito bem, ótimas lembranças, e um aspecto que eu lembro é a mudança muito grande que teve da realidade, como eu falei hoje, no meio rural a maioria das famílias, ou todas as famílias, tem uma condição de vida que se assemelha às da cidade, né? Na época a diferença era muito grande. Então eu procuro continuar com a família vinculada àquele local, a casa está preservada, a casa antiga, com quase 60 anos, aproximadamente 60 anos a casa. Pensamos em desmanchar ela, mas voltamos atrás e resolvemos preservar. E teve um fato agora bem recente, que fiquei muito feliz. Duas sobrinhas minhas fizeram uma sugestão: vamos fazer uma festa junina lá na casa. Sim. E nós fizemos essa festa faz aí uma semana e meia. Foi no final de semana anterior, só com a família. Então foi um negócio extremamente gratificante, muito legal. Já temos a ideia de voltar a realizar esta festa no ano que vem também. Acredito que ela vai virar tradição e assim a família se mobiliza e fortalece esse vínculo. Para concluir, sobre a Brasília. A Brasília, isso aí mesmo. Sobre a Brasília, então meu pai tinha uma Brasília azul, teve alguns carros, Fusca, Chevette, teve até um Fiat, aquele curtinho. 147? 147. Sim, mas o que eu melhor tenho lembrança é dessa Brasília azul, claro. E que daí, felizmente, né, nós conseguimos reencontrar essa Brasília, que é de 74, e daí adquirimos essa Brasília, ela está lá também. Mas é a mesma? A mesma, né? Olha só. Ajudando, estava na região, né, compramos em Pato Branco, essa Brasília, ela está enfeitando a casa. Foi buscar pela placa? Como é que foi que tu achou ela? Não, estávamos procurando uma Brasília, mas não estava pensando muito na cor. E de repente apareceu uma igual, e daí eu disse, quem sabe? Daí pesquisamos e realmente era a própria, né? Vai manter a cor azul ou vai pintar de vermelho? Não, azul, né? Essa não muda, né? A pergunta é porque ele é colorado, né? Colorado, né? Tá certo. Sim, isso aí tem um valor sentimental muito grande. E daí também lá no sítio nós fizemos a restauração, né, de uma carroça antiga, de uma trilhadeira antiga, de um engenho de cana. Então, uma casa lá, agora a tendência é a gente ir coletando algumas peças para também algumas peças da agricultura e ver se a gente, aos poucos, estrutura ali um museu que as pessoas, as crianças, os estudantes possam ir lá visitar e tomar conhecimento da história. A família na primeira festa reuniu quantas pessoas, Reichenbach? Família grande, 8 irmãos? Somando com sobrinhos? Tem cunhados, alguns um irmão que não veio e outros tinham viajado. Nós reunimos, acredito que entre 30 a 35 pessoas.
Um número muito bom e foi ótimo. E o pequeno Reichenbach pensava em ser deputado estadual um dia? Ou qual que era o planejamento? Não sei, mas meu pai gostava muito de política. Gostava? Meu pai participava das reuniões políticas, vinha para casa, contava, eu ficava muito curioso com aquilo, né? E era muito de ficar imaginando situações, né? Então talvez essa imaginação que me tirou de lá e me abriu alguns caminhos. E tem o fato que algum momento eu vi isso, não sei se foi o Jornal do Beltrão, que destacou também, que nós ouvíamos no período de eleições, a apuração das eleições, que era demorado, não é como hoje, demorava 3 dias, 4 dias até. Sim. Então a gente não podia parar o trabalho, a gente levava um radinho de pilhas para a roça e colocava em cima da madeira lá, em cima de um toco, e ficava ouvindo os resultados. E quando vinha a musiquinha, aquela falam as urnas de uma das rádios, então nós parávamos o serviço e corria todo mundo para perto do rádio. Então isso também foi me envolvendo, mas é o perfil da pessoa, né? É o perfil, eu acredito que cada um tem o dom, o talento para alguma coisa. Eu tive essa possibilidade de fazer uma caminhada política, mas sempre com o pensamento, a política fez e faz parte da minha vida, mas a vida não é só política. A vida, sim, ela deve ter um conjunto de pilares para ela ser uma vida bem equilibrada e de boa sustentação e realização. A política, quando você só quer, ela quase que não é viável, né? Então, daqui a pouco gostaria que o Reichenbach pudesse comentar como é que ele se tornou candidato. Foi um desejo, mas com o apoio, ou foi os amigos que trouxeram a realidade, pedindo você ao Porque nosso até então você nome. era comerciante, né, Vilmar? Já tinha empresa? Já como é que era? Sim, tinha começado há pouco tempo a empresa Livraria Fonte Nova. Porque eu chegando aqui, estudei bastante, vim com o irmão Cirilo aqui para a cidade, foi a oportunidade que surgiu e meus pais liberaram, porque o irmão Cirilo visitava as casas, visitava as escolas e cativava as famílias, e assim eu tive a possibilidade estudei muito, passei em alguns concursos públicos, fiquei alguns anos trabalhando de funcionário, mas com essa visão de empreender, fazer alguma coisa por conta, porque eu queria liberdade para já meio olhando para o lado da política. Mas eu falei antes do perfil das pessoas. Estão chegando aqui bastante tímido, de quem vem do interior, muito tímido. Mas as pessoas, fui fazendo amizade com algumas pessoas ligadas à igreja, algumas pessoas da minha escola, e as pessoas me indicavam para a linha de frente, para representante da turma, para coordenador do grupo de jovens. Eu ficava meio com o pé atrás, mais uma vez. O Itamar Pereira, que era um amigo meu, falecido já, muito conhecido, participava muito da igreja, e daí ele me falou, Reichenbach, está todo mundo acreditando em você, nós estamos acreditando, você tem que acreditar mais. Aquilo foi assim uma sacudida em mim. Foi ele que provocou você, então? Também, essa provocação. Uma das pessoas. Essa provocação ele fez, o Itamar Pereira, que eu lembro muito bem. E daí eu fui acreditando um pouco mais e assumindo funções de lideranças na associação do bairro, na escola, na igreja. E isso naturalmente levou para a política. Tudo na minha vida eu tenho procurado fazer com que seja no momento certo, de forma natural, e a entrada na política também foi dessa forma. Que legal. Vilmar, você tem algo muito positivo de ser pé quente nas eleições, né? Então, nunca perdeu uma eleição. Essa última passou raspando, mas hoje você ainda é deputado estadual. Que bom para a nossa região, né? Você se considera mesmo uma pessoa pé quente mesmo? Existe muito planejamento para isso? Como é que você conseguiu todas essas vitórias nas eleições, nas urnas? O Ademir Augusto falou uma coisa que é o meu sentimento ali, que a candidatura não pode ser uma coisa pessoal. Desde a primeira vez que eu fui candidato a vereador, fui levado pelo meu bairro, por lideranças que me incentivaram, e sinto que nos meus grupos de apoio isso continua acontecendo em Francisco Beltrão, e tem pessoas que afirmam isso. O João Manuel Rios, que é o presidente do PSD, ele fala o seguinte: o Reichenbach sendo candidato é a mesma coisa que eu ser candidato, e as pessoas até repetiram muito isso.
nas 2 últimas campanhas, principalmente. Então, acredito que esse sentimento de grupo facilita o negócio da resultado. Agora, na última eleição, das 8 eleições, estou no 8º mandato, foi a mais difícil que eu enfrentei, porque enfrentamos uma máquina da própria administração municipal e a força assim extraordinária do deputado Traiano, que está lá já há vários mandatos, com muito poder, com muita força, é o presidente da Assembleia, né? Então, meu grupo mostrou muita força, né? Se olharem no resultado da eleição, dá para perceber o acirramento que houve aqui, porque entre Reichenbach, Traiano e Luciana, nós ficamos ali entre 11 e 12 mil votos. Então, nas condições que eu participei, isso em termos de Beltrão, né? Nas condições que eu participei da eleição aqui em Beltrão, meu grupo mostrou muita força, mostrou um bom desempenho. Então, dentro desse espírito, né, que você tem que estar, o grupo tem que estar se sentindo representado. Com certeza. E 3 deputados estaduais, né, que não de Francisco Beltrão, é algo que não é muito comum acontecer, né, em cidades do interior do Paraná, né? Sim, e citando aí um outro dado que chama atenção, então nós fizemos entre 11 e 12 mil votos, os 3 deputados daqui, que eu citei. Praticamente todo mundo votou para deputado aqui, né? E o 4º mais votado fez 800 votos. Olha então só. Houve uma concentração por essa disputa. É o chamado voto útil, né? A valorização dos candidatos daqui. Sim. Né? E por outro lado, se observar, então eu e o Traiano pertencemos ao mesmo grupo político aqui, então nós tivemos essa soma importante, então isso aí demonstra, a Luciana corre numa faixa mais própria, né, do público dela, então a gente mostra que o nosso grupo político, que hoje administra a Prefeitura de Beltrão, tem uma força política muito grande, que já vem dessa caminhada aí desde o período da parceria com o Cordaço, o período que eu passei na administração e agora nesse período também. Se a gente for analisar os números, os resultados que as urnas trouxeram para deputado, mantém aquele percentual do prefeito eleito no último ano, né? O Kleber teve uma aceitação fantástica e o grupo praticamente repetiu isso nas urnas. Sim, é porque o grupo, as 2 eleições do Kleber, o grupo foi fundamental. Sim. Até porque ele estava em 3º lugar nas pesquisas. Quando a população viu Cordaço apoiando, Reichenbach apoiando, Traiano apoiando e uma relação de liderança, é evidente que você vai somando, a sociedade vai acreditando, o candidato também teve bom desempenho nos debates e tal, e foi um crescimento assim surpreendente. Agora, nessa última eleição, daí já tínhamos os resultados da administração municipal para a população observar e ser divulgados, e também tínhamos a força do grupo, como você bem observou. Vilmar, você falou sobre os 3 deputados estaduais aqui de Francisco Beltrão, né, que o 4º mais votado, 800 votos. Só que para deputado federal isso não se replicou, né, porque a mais votada aqui em Beltrão foi a Gleise. Nada contra a pessoa, mas ela não é daqui de Francisco Beltrão, né? Antigamente tinha um expoente que era o Nelson Meurer, também o Assis, né, tinha muitos votos, mas ficou uma lacuna. E a pergunta que eu quero fazer para você, que é fácil de fazer e talvez não seja fácil de responder, é quem que vai preencher essa lacuna aí? Olha, eu deveria, talvez um erro que eu cometi na eleição passada, eu deveria ter talvez concorrido a deputado federal. Mas como alguém já falou aqui, depois do jogo ter acontecido, é fácil de confirmar isso. Fui para estadual porque tinha uma eleição muito concreta, minha base estava muito boa, a eleição muito bem planejada e organizada, mas a gente não contava com algumas circunstâncias de dificuldade que aconteceram na eleição, que surpreenderam, e o bom desempenho do Traiano também. O Traiano foi uma eleição, foi um ponto fora da curva a eleição dele, porque o histórico dele, a gente sabia que ele ia ter um crescimento, mas ele teve um crescimento acima do previsto, inclusive por ele, acredito. Então isso, nós estamos no mesmo público, diminuiu o meu espaço. Isso aconteceu também com o deputado da Fronteira, Nelson Luerce, que inclusive não se elegeu, né? Então, nesse sentido, sobrou lá e faltou aqui, principalmente com essa perda de uma cadeira ali da Fronteira. Então, continua
esse espaço ia ser preenchido, a população... O eleitor é inteligente sempre. Ele observou que os candidatos daqui, como depois a eleição mostrou, não tinham uma viabilidade eleitoral. Aí pulverizou muito. O eleitor não acreditou e pulverizou vários candidatos e o PT, a Gleice foi votada por uma lógica. Porque a Luciana tem o público e consegue alinhar bastante no público do PT. E sobre quem vai preencher, eu então assumi o terceiro mandato, comecei até, confesso, não tão motivado, até desmotivado, dá para dizer. Pensava, quem sabe agora é o último mandato, vou cumprir minhas obrigações no plenário, vou para casa, mas daí o gabinete em Curitiba começa a movimentar, meu escritório em Francisco Beltrão começa a movimentar, eu vou lá no município para fazer uma inauguração, para participar de um evento, a região me convida muito, então isso vai criando toda uma motivação. Então chego à conclusão que quem está no mandato eletivo deve ter novos projetos, para que ele se mantenha assim com energia, disposição e motivação, e também o seu grupo político, porque se você não tiver um projeto eleitoral, se vai ser candidato ou não, vamos confirmar lá na frente. Porém, você deve ter projetos eleitorais e assim que a gente está com esse sentimento agora no meu grupo de levantar a cabeça, fazer um bom trabalho nesse terceiro mandato e vamos para frente. Que legal. E aonde que o Reichenbach vai estar daqui 5, 10 anos? O que você... Ou você não gosta de traçar planejamento político aí? Eu até escrevo muita coisa. Ah, é? Escrevo, início do ano a gente faz uma lista de objetivos, por isso a gente tem sempre projetos. Se você não escrever, não é meta também. Né? E a pessoa, ela diz que só fica velho quando ela não tem projetos. Né? Ah, isso é verdade. Então a gente tem que estar movido por projetos no dia a dia. A gente tem uma disposição muito grande de voltar a Curitiba todas as semanas, né? Vou e retorno, é uma tarefa assim... Uma quilometragem tanto, né? Mas a gente faz isso com bastante disposição. É evidente que o tempo vai passando, as décadas, você precisa ir se cuidando um pouco mais. Então, todos sabem da minha dedicação com a atividade física, com a leitura. Agora mesmo estou lendo, no momento até estou com 3 livros, coisas que eu nunca faço, mas li um pedaço cada um, mas é um livro da Michelle Obama, um livro do Álvaro Dias, uma biografia que eu gosto muito, e também um livro, Como Nascem as Tendências, é o nome do outro livro. Então, é outra coisa que a gente também sempre se dedica e vai se dedicando mais. Não confunde as histórias assim dos livros, não? Nunca fiz isso aí de 3 livros. É um exercício mental bom. Esses dias o livro da Michelle Obama, fiquei alguns dias sem ler, daí eu peguei, foi um ótimo exercício mental, porque começa a ler, você fica um pouquinho perdido, mas você já recompõe, o cérebro puxa essa relembrança toda, né? E na política, daqui 5 anos... Quem está escrito lá, então? Olha, está escrito que eu estou trabalhando para novos projetos eleitorais. 4º mandato? Na Assembleia já foi o período. Opa, já é uma informação nova, então. É isso aí. Cumpriu o seu papel na Assembleia, então a minha promessa era ficar 2 mandatos na Assembleia e acabamos, porque a eleição era fácil, ficando mais 1, né? Sim. Mas se vai ser ou não vai ser, mas nós temos projetos com o meu grupo político e isso nos deu motivação já há 4, 5 meses que eu estou na Assembleia desse mandato. Amanhã mesmo vamos na direção da fronteira, estamos estudando ali os projetos que são prioridade para a região e vamos nos reintegrando aí em toda a região, procurando o nosso espaço, né? Esse caminho tem o objetivo que daqui no próximo seria Brasília. Se for um projeto municipal, aí seria um caminho diferente, né? Sim, mas já que você já tem a Brasília, né? Brasília eu já tenho lá no sítio, bem lembrado. Brasília você já tem. Já tem o carro. Brasília 74, né? No caso, essa aí, né? Mas respondendo a pergunta do Ademir, projeto Brasília, capital federal, existe para você? Sempre existiu, né? Sempre existiu e na última eleição, como eu afirmei, eu poderia ter ido e teria me elegido talvez com mais facilidade do que para estadual. Porque teria concentrado os votos aqui, né? Teria concentrado os votos em Beltrão, né? Sim, seria bem, evitaria o conflito
vamos dizer, essa disputa muito direta com o Traiano, que teve esse bom desempenho, mas eu tenho até procurado evitar de falar sobre a eleição passada, porque é uma página que virou, vamos olhar para frente, e como eu disse, nós temos projeto político, quem está no mandato eletivo deve ter para se manter a motivação do dia a dia, para se manter radiante na atividade, para se manter produtivo. Então, deve ter. Se vai ser ou não, você tem que fazer as avaliações mais técnicas do que emocionais também, na hora, né? Então, precisamos estar analisando aí no momento oportuno, mas vamos trabalhar nesse caminho. Ô, Reichenbach, a gente ouve isso em diversos grupos, né, locais que a gente visita, tanto o comércio como o grupo de amigos, o seguinte questionamento. O Reichenbach teria chance de voltar a disputar a prefeitura de Beltrão? Hoje, Macan, eu tenho bastante essa abordagem, inclusive manifestação do próprio prefeito Kleber, o deputado Traiano me abordou várias vezes esse assunto, o governador também já me chamou para conversar, mas eu tenho aberto o coração. Eu não estou com essa motivação de enfrentar uma nova eleição municipal e também para enfrentar a rotina do dia a dia de uma administração municipal, que ela é exaustiva, é pesada. Eu fiquei 3 mandatos dentro da prefeitura, 2 de vice do Cordaço e 1 de prefeito. É mais desgastante que para deputado? Sim, muito mais. Para deputado tem as viagens sistemáticas, mas o nível de estresse é menor para deputado. Entendi. Eu levo dessa forma. Então, na prefeitura você acorda sob pressão e vai dormir sob pressão, né, das coisas, do volume de coisas para... Não pode nem o mercado, né? resolver. Preciso frisar que eu tenho ótimas lembranças do período que fui prefeito. Ótimas lembranças, realizações. A realização é coisa de Deus, fazer as coisas é coisa de Deus e nós, como filhos de Deus, eu ao menos me sinto muito realizado. E isso é da maioria das pessoas. Quando você vai construir uma casa, uma obra, você não fica assim, animado com aquele projeto, e ele é muito realizador. Então, eu tenho ótimas lembranças também das realizações que a gente fez, mas tenho motivado que os pré-candidatos a prefeito possam fazer a sua movimentação e buscar seu espaço. A democracia é assim, e que Beltrão, nós temos todos uma grande responsabilidade. Nós temos já um entendimento, podemos dizer, um certo alinhamento de ideia com o deputado Traiano e o prefeito Kleber Fontana, de nós termos um candidato só no grupo, pelo bem de Beltrão e para a gente criar as condições de ganhar a eleição e continuar nessa soma de esforços desse grupo forte, continuar alavancando o município que é polo na região, e na condição de quem está na esfera estadual, sem dúvida, a nossa responsabilidade, nosso compromisso de ajudar o Paraná inteiro, mas especialmente as regiões onde a gente tem base, no nosso caso, no sudoeste do Paraná e também no oeste do estado. Por falar em realizações que você fez como prefeito, né? A primeira pessoa que eu ouvi alguém falar sobre curso de medicina na UniOeste Francisco Beltrão foi você. Teve uma vez que foi feito um jantar, na verdade foi uma reunião com a imprensa, final de ano, assim, inclusive vocês deram para nós um Chester, né? Inclusive fica a dica aí, não tem mais essa tradição aí do Chester final do ano. Acabou esse agrado, hein? Fica a dica aí pra gente. Na época o Tribunal de Contas era mais... Ele deixava, Era né? mais generoso. Mas enfim, teve esse momento aí e você falou, né? Aquele momento para a imprensa, estamos pleiteando aí um curso de medicina para no Oeste Francisco Beltrão. Na época eu até achei... Vou dizer bem sincero, achei impossível. Uhum. Porque a FADEP, na época, Pato Branco, estava assim, namorando o Ministério da Educação, estava... Enfim, como eu me formei lá, né? Então, eu achava impossível. Mas, com a força política, com a união de todos, o impossível se torna possível, né? E olha o que é hoje Francisco Beltrão, ainda estamos colhendo, né, o resultado de tudo isso, né? Então, como que é para você hoje olhar para o passado e ver tudo isso que o curso de medicina trouxe para a nossa região? Olha, esse assunto realmente me arrepia e me deixa emocionado, porque foram os melhores momentos da criação do curso de medicina no período da nossa administração. Dá para dizer que é a principal obra
da gestão. Temos uma lista enorme Sim. de obras em todos os setores, mas é a principal realização, e para a maioria das pessoas que a gente falava inicialmente era utópico. Mas eu sempre gostei de trabalhar os projetos unindo as entidades, unindo as lideranças, unindo as pessoas, sabendo usar os representantes políticos. Então foi uma grande soma de esforços. Às vezes um fala, eu fiz o curso de medicina. Não, foi uma conquista do Sudoeste, uma conquista especialmente de Francisco Beltrão. Enfim, cada um no seu lugar, cumprindo seu papel. O deputado Traiano já tinha uma influência grande junto ao governador Beto Rich, mas a maioria da população considerava uma... A associação empresarial se envolveu bem muito, também, né? Rotary, associação comercial, muito fortemente, todas as entidades. A maioria da população, das pessoas, considerava uma utopia. Mas além dos resultados que você mencionou, da grande conquista, e que isso ajuda a alavancar Francisco Beltrão, é um curso que dá uma referência, especialmente que Beltrão é uma referência em termos de saúde, inclusive com vários cursos nessa área, como enfermagem e outros. Ele deixou uma lição para mim e talvez mais pessoas observar. Quando você consegue unir as pessoas certas em prol de um projeto, aquilo que você acredita, que você coloca energia, que você coloca emoção, realmente acontece. Isso vale para a nossa vida e vale para o poder público. Eu estava extremamente envolvido nesse assunto. Tanto é que eu tenho um artigo do JB lá em casa, guardado, tenho a edição aquela. Daquela época. Daquela época tenho, mas eu tenho um mais recente que o Badjé escreveu o seguinte: Sim. O melhor discurso do Reichenbach, que foi em Cascavel, na reunião do Conselho Universitário, que eu fiz um pronunciamento lá, porque tinha uma reação muito forte do curso de medicina em Cascavel, que não queria abrir aqui, porque eles julgavam que eles perderiam, que eles teriam prejuízo. Pressão de Foz também, né? Exatamente, Foz querendo, com faixas lá e tal. Tanto é que eu fui junto com o saudoso, meu amigo Ivo Santos, e daí nós dormimos no mesmo hotel, daí fomos tomar café, eu contei um segredo para ele, que eu tive um sonho à noite sobre a reunião, e aquele sonho me ajudou, sabe, a ver coisas do sonho ali na reunião. Talvez muitos possam duvidar, mas foi pura realidade, porque eu contei para o Ivo Santos antes da reunião, né? Então porque a gente estava realmente muito envolvido, junto com tantas outras pessoas, e foi uma conquista realmente histórica. Nossa, e eu acho que a gente nem tem noção ainda do que pode trazer futuramente, porque são o quê? Nós estamos em 2023, são mais de 10 anos já dessa conquista? Por aí, sim, né? já formou vários cursos. A gente vê assim, tanto professores que vêm de fora, né, para dar aula aqui, acaba abrindo consultório, como elevou a saúde tanto pública como privada de Francisco Beltrão, e ainda o que pode trazer futuramente isso aí. A gente talvez não tenha dimensão disso aí ainda. Sim, Beltrão é uma referência de saúde. O curso aqui, é evidente que alguns vêm de outras cidades, retornam, mas muitos vão ficando por aqui. E eu lembrava de um fato no primeiro vestibular. O envolvimento era tanto que foram montadas barracas nas entradas da cidade, principalmente pelo Rotary, pela Associação Comercial, e as pessoas cadastravam quem estava chegando, enfim, para dormir nas casas. Não tinha hotel para todos, né? Então, muitas famílias acolheram. Na minha casa, foram acolhidas 2 pessoas, uma do Rio Grande do Sul, outra, acho que era de São Paulo, que estava aqui para o vestibular. Acredito que não, era uma concorrência bem grande. Mas olha, concorrência e tanto, né? Porque a rede hoteleira não comportava, né, na época, né? Acho que nem hoje não comporta. Sim, também for dormir na casa do prefeito, se passasse, os outros podiam questionar. O primeiro vestibular teve uma pessoa do Beltrão apenas que foi... Que passou, né? Sim, mas da região somou vários. Eu sei que mas aí essa pessoa preferiu não fazer em Beltrão. Que coisa, né? Eu não tenho conhecimento desse. É que oportunidade de sair da casa do pai e a mãe, né? Também. Tá certo, mas realmente foi um marco e tanto, ainda está sendo, né? Como dizem, é uma indústria sem fumaça, né? O curso de medicina, né? Toda a universidade, toda a educação é assim. E Beltrão, em termos de universidade, tem uma história legal, porque além do curso de medicina, que foi a União Oeste que criou,
através do governo do estado, ela já veio da antiga Facibel, transformou em Unioeste, tudo por força política. O nosso antigo Texel, também numa ótima união de forças, em que sentaram numa mesma sala, num feriado, lá na prefeitura, comigo e o Cordaço, que eu era vice, ele era o Dizem prefeito. Que político não trabalha em feriado aí, ó. Viu? Então, eu não sei precisar qual é o feriado, mas o Cordaço com certeza vai lembrar de qual feriado. Nelson Meuro estava nessa reunião, o Assis do Couto e o Serragro. Que coisa que não era muito fácil de fazer, sentar juntos. Sim. Na época. Mas são correntes políticas diferentes, mas sentamos e os três se envolveram muito nesse assunto e foi criada a UTFPR, que está ali cada vez mais estruturadas. Também a Unicep, que estava crescendo muito em Dois Vizinhos, o José Tumenberg com muitas empresas em Beltrão, também nós fomos atrás e fizemos uma articulação forte e a prefeitura subsidiou algumas coisas dentro do que permitia a lei, dentro do que os vereadores aprovaram, mas ele adquiriu aquele terreno e tudo, e está ali aquela ótima estrutura. A Unipar também, da mesma forma que na época o município ajudou, o Serragno teve um papel fundamental, ele era professor, tinha essa ligação lá com a Unipar, e hoje a Unipar é essa potência, e hoje eu vi no jornal que estão pleiteando, inclusive, medicina para a Unipar, que tem todo uma... Eu já não duvido mais, né? Agora, não, depois que... não dá para duvidar, realmente. E além disso, nós temos, não posso deixar de fazer referência a uma ótima escola de direito que nós temos aqui, que é o CESU, né, de um grupo de empresários aqui de Beltrão, liderado pelo tão conhecido e meu amigo Neve Úrio, né? Com certeza. Ademir, última pergunta e vamos fazer um intervalinho. Pois a última pergunta, como que foi esse ingresso na política, Reichenbach? Você morava num bairro que numa eleição foram 7, não candidatos, foram 7 vereadores eleitos, ou eu estou enganado? Talvez não vá lembrar o nome de todos, mas eu lembro que o Bajo se elegeu nessa vez, morava na Vila Nova, o Jair Link, eu, a Luciana, morava na Vila Nova. Darcy Zancan? Não, o Zancan não estava nessa. Machado não? Não, também não. Mas era um número bem expressivos na Vila Nova, se destacou muito isso na época. E nós tivemos a condição de estrear na Câmara e depois fazer um segundo mandato com votação boa no segundo mandato, uma votação até expressiva. E o Piscinini se elegeu daí na segunda eleição junto comigo na chapa do PSDB, que era uma chapa própria que nós fizemos. E ficou em primeiro suplente a Lourdes Signorini de Nova Concórdia. Então, nesse segundo mandato que eu consegui... eu fiquei na presidência e fiquei na presidência da CANSOP também, que é uma organização regional dos vereadores, e além de ter sido feliz na atuação, e o meu nome começou a surgir para prefeito, mas achei que era muito cedo, e então deu que o Cordaço, que tinha perdido a eleição anterior para o Guilmar Lopes, me convidou para ser vice, e o Cordaço era muito forte para aquela eleição, tinha vários pretendentes a vice. Mas o meu número já figurava bem na pesquisa, então nós fizemos a parceria com o Cordaço, que eu tenho assim por ele uma estima muito grande. Ele é um cara muito bem intencionado, muito dedicado na área pública e também fez grandes realizações em Beltrão. E até hoje a gente mantém daí uma ótima relação de amizade, e assim daí a gente fez essa participação também como vice-prefeito, procurando achar o nosso espaço. Eu desenvolvi, por sugestão do Cordaço, um projeto chamado Planejamento Participativo, que era um contato com os bairros, com as comunidades no interior. Isso foi fundamental do ponto de vista político, principalmente porque o município estava num período de crescimento nas receitas, cada mês era um período de crescimento do Brasil, e o Cordaço deu muita atenção para os relatórios que eu trazia, e ele, nos bairros, então, aconteceram muitas das demandas, das prioridades levantadas nesse nosso trabalho, e isso ajudou a fortalecer bastante para depois aparecer também de forma natural como sucessor do prefeito Cordaço. Muito bem, estamos conversando com Vilmar Reichenbach. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos com mais um bloco do Histórias Podcast. Fique aí, já voltamos. A plataforma Spinner 360 Graus da Ação TV
vai trazer muito mais diversão e engajamento para o seu evento. É ideal para festas de aniversários, casamentos, feiras, formaturas e assembleias. A Ação TV leva toda a sua estrutura. Você não precisa se preocupar com nada. Seus convidados se divertem e em até 3 minutos o vídeo já está no celular deles para postar nas redes sociais. Nosso aplicativo é espelhado em uma Smart TV e as pessoas podem baixar facilmente escaneando o QR Code na tela. O vídeo vai com trilha sonora, slow motion, boomerang e também um overlay com informações do seu evento. Personalizamos a pista de dança com a logo da sua empresa. Deixe sua festa muito mais instagramável com o Spinner 360 da Ação TV. Você não precisa se sentir inseguro. Projetos, instalação e monitoramento em segurança é inviolável. Há quase 40 anos em todo o mercado nacional. Mais de 75 mil clientes em mais de 300 cidades do Brasil e uma no Paraguai. Franquia padrão de qualidade 5 estrelas, segundo o prêmio Pequenas Empresas Grandes Negócios. Monitoramento eletrônico inteligente para você ter mais liberdade é inviolável. Voltamos com Histórias Podcast aqui na Ação TV e na Rádio Educadora. Hoje o entrevistado é Vilmar Reichenbach, deputado estadual de Francisco Beltrão. O Reichenbach, teve alguém que você se inspirou politicamente? Alguém que foi tua inspiração também como personalidade? Teve alguém assim? Sim, tinha um período quando eu comecei, o Euclides Scalco, que foi prefeito e foi deputado federal destacado, foi secretário de Estado, chefe da Casa Civil. Ele conversava muito com a juventude, reunia seguidamente, então ele nos ficou assim alguns ensinamentos importantes. Recordasse que eu fiz referência, que eu segui na minha gestão com a mesma filosofia, né, de cuidar da melhor forma possível dos interesses do município. Em termos de Brasil, o Fernando Henrique Cardoso, para mim, é uma referência das mais especiais. Leio muito sobre ele, acompanho. Ele deixou um legado dos melhores na história do Brasil. Em termos da estabilidade da moeda, em termos da lei da responsabilidade fiscal, em termos de organização do sistema bancário, que era um poço sem fundo, e é muito dinheiro público. A criação do Bolsa Escola, que depois virou Bolsa Família e troca de nome conforme vem governo, mas quem criou foi Fernando Henrique Cardoso, numa concepção que gerava uma responsabilidade maior para a família. Depois começou a ficar com um cara com interesses muito eleitoreiros em cima, mas o programa continua sendo importante para o Brasil. Enfim, poderia citar várias coisas do Fernando Henrique. E fora do Brasil também, lógico. Como eu gosto de ler biografias, como eu falei, eu gosto muito do Barack Obama, que foi uma referência para o mundo também, das preocupações dele em relação a diversos assuntos, principalmente em relação ao meio ambiente. Ele é uma pessoa extremamente preocupada com esse assunto e também com algumas sugestões que ele tentava passar, algumas propostas, a exemplo de uma que existe uma proposta concreta dele para se criar um fundo mundial para enfrentar as pandemias. E depois veio a Covid, eu lembrei muito disso, porque se isso tivesse acontecido, poderia haver uma ação conjunta, assim os países mais pobres sofreram muito mais até enfrentar a situação. Tá certo, é uma referência e tanto. Alguma pergunta, Ademir? Pois é, aí nós falamos, né, de daqui 5 anos, 10 anos, o que está escrito, e esse assunto já passou. Reichenbach, de momento, você, na vida pública, você é uma pessoa realizada, a questão burocrática te decepciona muito, poderia ser feito mais? Como que você avalia essa questão que os passos são tão curtos, né, dentro de uma caminhada que poderia render mais, né? Sim, o Brasil é um emaranhado de coisas. Nós fizemos essa Constituição em 88, que era uma Constituição parlamentarista. Ela foi sendo feita o tempo inteiro, coordenado ali pelo
Schalco, pelo Mário Covas, por várias lideranças que estavam organizando a nova Constituição. E Ulisses Guimarães, né, que era o presidente da Constituinte, e ela, parlamentarista, na hora que foi votar o sistema de governo, aprovou de forma surpreendente o presidencialismo. E não deu tempo mais para ajustar isso. E depois se tentou um plebiscito e a população daí rejeitou. Então, acredito que esse sistema aí, ele gera bastante dificuldade. Então, a nossa Constituição é muito boa, trouxe um ganho social extraordinário em relação à Previdência, em relação à saúde, em relação à educação, mas ela deixou algumas dificuldades para essa rotina. Então, nós temos uma administração muito burocrática, muito amarrada, muito morosa, uma concentração absurda de recursos em Brasília, um desperdício muito grande de recursos por parte de alguns poderes, porque na própria Constituição estabeleceu lá uma fatia de recursos do orçamento para o Judiciário, uma fatia para o Ministério Público, uma fatia para o Legislativo, uma fatia para... Enfim, tem várias fatias lá, e daí o dinheiro para o Executivo vai ficando um pouco mais estreito. Ele existe, mas falta, porque o Executivo tem que cuidar da saúde, da educação e etc., né? Então tem dificuldades, mas o Brasil teve um ganho social muito grande com a Constituição, porque até 88 não existia SUS, quem queria tinha que pagar um hospital, pagar um médico, vender patrimônio, era muito difícil, enfim. A educação também, o acesso era muito mais difícil, as aposentadorias também, no meio rural era quase zero. Então houve um ganho social importante, o Brasil, a população, melhorou bastante a qualidade de vida com isso. Mas no dia a dia, na prática, às vezes pode entrar um deputado federal, ou um deputado estadual, ou mesmo um presidente da República, ou um prefeito, ou um governador, pensando, eu vou fazer tudo, eu vou revolucionar. E a população tem um pouco esse sonho, e às vezes elege alguém com essa expectativa. Mas é um conjunto, cada voz é uma voz. Nós estamos numa democracia, não é um que impõe, não é um que manda. E o presidente da República, o Fernando Henrique, disse que descobriu isso e falou numa oportunidade que ele mandava bem menos do que ele pensava. E assim, você depende de várias coisas. Sim. O prefeito depende da Câmara de Vereadores, depende do Ministério Público, depende do Tribunal de Contas, depende da Lei da Responsabilidade Fiscal, então ele tem uma série de limites e isso acontece em todos os poderes. Mas isso é bom também porque aí o país não tem um dono, né? É algo que tem que ser feito a muitas mãos, né? Nesse aspecto, sim. E a gente vê muito no Brasil, né, se buscando acertar esse equilíbrio entre o Executivo, o Legislativo e o STF, né, que é o Poder Judiciário, e teve crises complicadas, e esse equilíbrio acaba sendo necessário. Então é um caminho que também tem vários aspectos aí que são importantes, mas nós precisamos, acima de tudo, crescer muito o nosso nível educacional. A cultura, a educação no Brasil precisa melhorar bastante, melhorar o seu resultado, porque a pessoa com um bom nível educacional, ela sempre vai ter uma cidadania digna, ela se vira. Então nós precisamos apostar na educação, e não tem sido tarefa fácil, porque também tem uma série de barreiras. Vilmar, e nesse período de Assembleia Legislativa do Paraná, como deputado, que projeto que você mais se orgulha, que você talvez ajudou a participar ou coordenou, enfim, algo que você conseguiu realizar como deputado, né, que você se orgulha? Assim? Sim, nós temos várias realizações importantes em todos os setores, saúde, educação, agricultura, que a gente foca bastante. Em termos de projeto de lei, um dos projetos, uma das leis que dá mais impacto hoje no Paraná todo é a Lei de Prevenção de Acidentes Domésticos com Pessoas Idosas. Então a SESA, que é a Secretaria de Saúde, adotou esse projeto, na época era o Michele Caputo, fez um lançamento para o Paraná. O Beto Preto também estimula isso, criou-se uma coordenação estadual que cuida disso, porque é um assunto muito sério, né? As pessoas idosas, o número é cada vez maior,
E tenho certeza que tem pessoa que está nos acompanhando, algumas pessoas vão lembrar na hora de alguém, um familiar, um vizinho, algum conhecido que caiu e se fraturou e teve complicações sérias. Então, isso aí procura fazer um trabalho preventivo importante. Foi um projeto que marcou bastante. Quero citar também, não é propriamente um projeto de lei, mas é a Frente Parlamentar que nós criamos lá na Assembleia, que é a Frente Parlamentar de Apoio à Cadeia Produtiva do Leite, que diz bastante a respeito também a uma realidade da nossa região. E tem ainda um projeto de lei que eu quero citar, que é em relação aos animais, né, que é os centros de zoonoses. Então, uma lei que foi aprovada e foi sancionada pelo governador Beto Richa, e que os municípios sede de regionais de saúde devem ter centro de zoonose. O Estado devia até apoiar, mas isso apoia pouco. Nós tínhamos conseguido um recurso de R$1 milhão no período do Neto, mas acabou não dando muito certo, mas depois acredito que já na atual administração que foi implantado aqui na Pedreira, um centro de zoonose que traz um bom resultado no controle da população de animais de rua e tal, e umas ações bem importantes, resgatando alguns animais que estão em situação crítica. Então, esse centro de zoonose também marcou bastante e traz um resultado importante em várias regiões do Paraná. E como prefeito, você já falou do curso de medicina, tenho certeza que se não é o principal projeto, a principal realização tua como prefeito, está entre as maiores. Mas fora o curso de medicina, que projeto que você, naqueles 4 anos como prefeito, conseguiu trazer, ou alguma obra conseguiu viabilizar que você hoje olha e vê, nossa, como foi bom ter conseguido isso, né? Sim, o volume é bastante grande, talvez eu até não lembre de tantos, mas na saúde, além do curso de medicina, nós implantamos a UPA, que é uma estrutura muito legal. Nós deixamos a obra... Era uma lavoura ali, né? Agora é uma referência. Deixamos o nosso CREA, que é o Centro Regional de Especialidades, que estava muito mal colocado aqui no Alvorada. Deixamos iniciada aquela obra com a empresa aqui de Francisco Beltrão. Nós também iniciamos o funcionamento do SIONC na época, que estava chegando, precisava vínculo com... Não tinha credenciamento do SUS aqui em Beltrão, o município passou a bancar, numa decisão aí que tomamos na época, junto com a então secretária de Saúde, a Cíntia Ramos. Então foi uma decisão bem importante. Construção de unidades de saúde e por aí afora. Educação, preciso citar também a construção do Colégio Agrícola do Sudoeste, que é uma grande estrutura ali perto da UTFPR, e também construção de escolas importantes em Beltrão, exemplo do Madre Boaventura, ali no bairro São Miguel, e o Beatriz Biavati, são os que eu lembro nesse momento. Infraestrutura, nós temos o prolongamento da avenida, que é um projeto assim que impactou bem. Isso é algo também que, na época, era... Eu não quero desvalorizar a lavoura, né? Mas era uma lavoura e hoje é uma das regiões mais nobres da cidade, né? Então, revolucionou aquele setor ali, né? Sim, eu olhava ali, pensava tão perto da cidade, a Unipar ali, o Sesc que já estava ali, e o contorno acabou acontecendo lá em cima. Eu tinha muito essa determinação de nós abrir ali. Daí também fomos somando as forças e acabou dando certo, e esse projeto realmente trouxe um impacto muito importante. Além disso, destacar a trincheira ali de acesso ao TFPR, ao Colégio Agrícola, na saída para Ampere. Certamente tem várias outras obras que agora não está me ocorrendo, acho que não tenho anotado aqui, mas vamos em frente, vamos para meio ambiente, que é uma área que eu gosto bastante. Além de nós termos fortalecido muito a coleta seletiva aqui, que tinha sido começado na administração anterior do prefeito Cordaço, nós passamos a coletar, junto com a cooperativa de catadores de papel, uma percentagem gigante de materiais na cidade inteira. Isso é um trabalho que ainda está sendo feito em Beltrão, não sei qual o volume de arrecadação, mas imagino que esteja sendo recolhido todo o material reciclável, né? E quero destacar em relação ao meio ambiente os parques em Beltrão. Os parques em Beltrão são um patrimônio fantástico
É o São número mesmo. de parques. E nós temos oportunidade, locais apropriados para mais parques. Mas nós implantamos o Parque da Cidade Norte, de começo a fim. Implantamos o Parque da Unipar aqui, que é o Boa Vista, né? Que negociamos a área e que fizemos a implantação do lago, as pistas, fizemos a arborização, fizemos todo. A única coisa que faltou, preciso ser justo, que foi concluído na gestão seguinte do Cantelmo Neto, foi o asfalto na pista. A gente não teve o tempo de executar esse asfalto e ele executou. Inclusive tem um parquinho infantil lá, que depois, como deputado, nós encaminhamos recursos aí e a administração municipal teve a oportunidade de colocar essa unidade ali. Tem a questão também, Vilmar, das 525 casas populares, né? Que na época, pelo menos até a tua gestão, era muito comum vir casas populares, mas não tantas, né? São 525 casas populares, então foi um benefício muito grande para a população, né? Bem lembrado, isso também foi assim de um valor extraordinário. Até hoje eu encontro pessoas na rua que me agradecem de ter ganhado a casinha naquele período. E foi um período que o Brasil tinha assim um projeto, tinha investimentos grandes nessa área, de forma que facilitava para o município. Então lembro aquele grande conjunto lá da Cidade Norte, né, que nós entregamos no período, muitas casas ali no Padre Eurico, os conjuntos habitacionais. Então, além de casas do governo federal, governo estadual, e nós tínhamos um programa do governo municipal também, que através da assistência social, famílias mais vulneráveis também, nós tínhamos um valor, que eu não me recordo quanto, que nós disponibilizava para assistência social construir, depois somava algumas doações e isso ajudou a somar aí de forma importante, mas é um número expressivo para a época, 525. Eu lembro que a gestão seguinte foi colocar no programa de governo do Cantelmo Neto 1.000 casas, está no programa de governo dele, mas eles foram infelizes em Brasília, acho que pararam esses projetos e foi um período também que cessou esses projetos de construção e tanto é que houve essa grande evasão aqui em Beltrão, porque começa a pressão, né? Existia uma demanda, né? A atual administração está organizou esse local, porque a demanda é grande. Precisa sempre estar construindo, porque quem está na fila, se ela vê que está andando a fila, ela vai tendo a paciência de aguardar, porque senão acontecem em muitas cidades situações como essa que aconteceu em Beltrão. Certamente, Adolfo, teria muitos desse período, mas como já foi 2012, já fazem 11 anos, né? Então, assim, Mas o legal de analisar tanto tempo depois é que hoje você começa a ver já o impacto que trouxe, né? Para Francisco Beltrão, né? Então é interessante também. Ademir, última pergunta e vamos para o último intervalo, para o terceiro bloco. Na política, Reichenbach, por exemplo, o senhor está começando, né, já estamos aí no mês de julho do terceiro mandato. Dá para colocar no papel o que dá para se fazer, se tratando de projetos, a exemplos desses que já se transformaram em lei, e se dá o que é que tem planejado para esse mandato? O deputado ele tem uma limitação para projetos, como o vereador também tem, porque ele não pode, assim... determinar um custo, um investimento para o governo. Então, de projetos relevantes, assim, eles são mais escassos, mas sempre tem espaço para isso. Mas eu entendo, assim, que a sua pergunta é mais nas linhas de ações também. Então, nós queremos continuar dando uma atenção grande para a agricultura, que é uma realidade presente em nossa região, é um esteio importante da nossa economia. A atividade do leite, que eu já fiz referência à frente parlamentar da cadeia produtiva do leite. Que é a primeira bacia do estado, né? É a maior do Sudoeste, é a maior do Paraná. Então, nós temos um volume muito grande de produção que abastece nossos laticínios. Tem uma cadeia produtiva aí que passa pela produção na propriedade, que vem também mudando muito o seu perfil, ganhando mais tecnologia. Passa pelo transporte, passa pela indústria. Então, é uma cadeia produtiva que se organizou muito e é muito representativa aqui no Paraná, especialmente na região. Mas nós temos também aquele pequeno agricultor que
tem dificuldade, às vezes, de ficar na atividade, aquele pequeno produtor, e aí que entra um trabalho importante que nós fizemos com a Secretaria da Agricultura, que é agregar valor através. E esse SUSAF, que foi citado já, trouxe um benefício muito grande, porque antes a pessoa produzia um bom queijo, por exemplo, ali em Noverê, não podia vir vender em Beltrão. Agora, quem faz esse SUSAF... Tem um selo para isso. Né? É o selo que você vende em todos os municípios do Paraná. Então, as fronteiras se abriram, há assim está alavancando muito a qualidade dos nossos produtos aqui na região por conta disso, porque a facilidade, esse gargalo da comercialização melhorou bastante. Que antes estava muito concentrado nas grandes empresas para conseguir vender. Agora uma empresa familiar, uma agroindústria, né, também pode buscar o seu lugar ao sol também, né? Sim, o Sudoeste está se destacando bastante nesse sentido, e os eventos que acontecem, a exemplo da Via Tecnológica do Leite, que aconteceu recentemente, ajuda muito a melhorar, a trazer informação que chega até na propriedade. Nós temos a UTFPR, que tem um trabalho também voltado para essa área. Nós temos ali 2 professoras que realizam cursos de queijo, com bastante informação técnica. Todas essas ações fazem com que o Sudoeste melhore cada vez mais nesse aspecto. Também, Ademir Augusto, queremos continuar cuidando dentro dos nossos projetos da saúde. A saúde é algo de todo dia para quem está... não tem muito partido. Aí é um ponto que sempre a gente busca a união de todos para resolver as questões regionais. O nosso hospital regional, que começou também a funcionar no período que eu era prefeito, também. Uma estrutura bem importante, que foi construída no período do Cordaço, mas começou a funcionar no meu período. Então, ele é um hospital que a gente tem procurado fortalecer. Vai começar a funcionar nas próximas semanas a UTI pediátrica, que é uma carência aqui. Também estão sendo tomadas providências concretas para a hemodinâmica, que faz tempo que nós batemos muito nessa tecla, que é para a cardiologia, que precisa ter uma estrutura, porque a população do Sudoeste, de Beltrão, aqui, precisa ter um atendimento mais próximo, quem está em direção à fronteira, principalmente, porque isso pode significar, entre a vida e a morte, um deslocamento. Nós precisamos estar com essa estrutura por aqui. E tenho dito sempre, já declarei várias vezes, e comentei sobre o meio ambiente aqui há pouco, então é um ponto que também a gente tem procurado dar cada vez mais atenção, porque essa é uma preocupação muito grande. A gente está vendo todos os dias recordes de temperatura em alguns locais do mundo, e essa é uma questão seríssima que toda a população deve prestar atenção e deve fazer a sua parte, por menor que seja, para que a gente tenha melhores condições ambientais. O que chama atenção é que com essa história de pandemia, enfim... Parece que todo mundo esqueceu do aquecimento global. Uma época era de 10 palavras que se falava, 11 era aquecimento global, né? E agora, e a gente não pode esquecer disso porque é o nosso dia a dia, né? É o ambiente que a gente vive, né? Então não podemos deixar de lado uma situação como o meio ambiente. Né? A gente fala muito do clima, que a humanidade depende, a raça humana depende qualquer ser vivo depende de níveis de temperatura para viver em um planeta. Então, isso está chegando em alguns momentos, em alguns lugares, bastante nesse limite. Como agora, esta semana, aconteceu 44 graus na Itália e mesmo aqui nos Estados Unidos. Então, são temperaturas já praticamente que começam a inviabilizar e trazer bastante problema. Mas, além disso, tem uma série de ações ambientais negativas, vamos dizer, da sociedade industrializada e que também tem dificuldade de virar essa chave para uma situação melhor. O plástico, que também ele é produzido em milhões de toneladas, é uma coisa absurda também da era moderna, e que isso aí demora a se decompor e tem parado na água, tem parado nos oceanos, tem trazido assim, muitas consequências. Então, a questão ambiental, os países, como está acontecendo nesse momento na Europa, o presidente Lula, inclusive, está participando lá com a sua comitiva, se fala de meio ambiente. Mas a gente vê que as ações práticas são muito difíceis, então por isso que eu apostaria mais numa consciência coletiva, que toda a população cuide do destino do lixo, da qualidade da água. Tem uma série de ações que, com certeza, numa soma de esforços, vão trazer um reflexo, um impacto muito grande.
Muito bem, estamos conversando com o Vilmar Reichenbach. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos com mais um bloco do Histórias Podcast. Fique aí, já voltamos. A plataforma Spinner 360 graus da Ação TV vai trazer muito mais diversão e engajamento para o seu evento. É ideal para festas de aniversários, casamentos, feiras, formaturas e assembleias. A Ação TV leva toda a sua estrutura. Você não precisa se preocupar com nada. Seus convidados se divertem e em até 3 minutos o vídeo já está no celular deles para postar nas redes sociais. Nosso aplicativo é espelhado em uma Smart TV e as pessoas podem baixar facilmente escaneando o QR Code na tela. O vídeo vai com trilha sonora, slow motion, boomerang e também um overlay com informações do seu evento. Personalizamos a pista de dança com a logo da sua empresa. Deixe sua festa muito mais instagramável com o Spinner 360 da Ação TV. Você não precisa se sentir inseguro. Projetos, instalação e monitoramento em segurança é inviolável. Há quase 40 anos em todo o mercado nacional. Mais de 75 mil clientes em mais de 300 cidades do Brasil e uma no Paraguai. Franquia padrão de qualidade 5 estrelas, segundo o prêmio Pequenas Empresas Grandes Negócios. Monitoramento eletrônico inteligente para você ter mais liberdade é inviolável. Voltamos com Histórias Podcast, entrevistado Vilmar Reichenbach. Vamos para as curiosidades do Reichenbach. O primeiro emprego teu foi como carteiro, é isso mesmo? Carteiro, 2 anos, pouquinho menos de 2 anos, né? Na rua realmente, entreguei muita carta na Cango, também bairro São Miguel, bairro Cristo Rei, tudo chão, bairro Pinheirinho, às vezes também eu circulava por lá. Na chuva, no frio? Lembranças, chuva, frio, calor, numa bicicleta amarela, uniforme amarelo, e puxado, na época devia ter muita carta, puxado, os namoros, era tudo por carta, tinha gente então, que mandava carta todos os dias. Em cima de uma bicicleta, muito morro em Beltrão, pedalando, mas eu estava muito feliz, porque já estava bem melhor. Bem melhor. Deputado, e continua o gosto pela bike? Sim, a bicicleta foi minha parceira desde a escola, que eu já ia de bicicleta, depois no trabalho de carteiro. E chegando em Beltrão, eu logo comprei uma bike bem usadinha, para ir jogar um futebol no bairro, ir para as reuniões, ir para a escola. E, felizmente, hoje eu uso a bicicleta para lazer. Ah, tá. E quando você era carteiro, era bicicleta de marcha já ou não? Era aquelas... como é que é? Aquelas... Não, era só no pedal. É a pesada com bagageiro, só no pedal, né? Com tanto morro em Beltrão. Era bastante puxado, né? Não era simples olhando hoje, mas eu estava muito feliz porque já tinha melhorado bastante, né? Sim. E você gosta bastante do contato com a natureza, assim, para descarregar as energias? Sim, eu adoro trilhas na natureza. Subimos alguns morros também. Em uma época até eu arriscava um pouco mais, agora menos. Mas a região próxima a Curitiba, como tem a Serra do Mar, ali tem muitos morros que tem trilhas, então a gente frequenta quando dá uma oportunidade, como agora também no Corpus Christi. Estive com meu filho Daniel na antiga estrada de Itupava, que liga ali 4 Barras, que é do lado de Curitiba, com o litoral do estado. Então, hoje é uma estrada abandonada, mas foi uma estrada fundamental na época para o intercâmbio de mercadorias entre o litoral e a capital. E hoje é uma estrada abandonada, tem um calçamento, então é usado mais para trilhas. E daí ali tem vários morros, então nós, além de ir por essa trilha um bom trecho, nós subimos um morro chamado Morro Pão de Ló. E aqui perto de nós tem um morro que eu fui 2 vezes, gosto muito, é um morro tranquilo,
Morro do Divisor dos Ventos, que fica em Jupiá, que próximo a Vitorino. Sim, legal. E aqui temos o Morro do Calvário, também, né? Que é uma bem íngreme também. Uma relíquia nossa. Ademir, nunca compre um carro do Vilmar Reichenbach. Não? Não. Ele faz quase 5 mil quilômetros por mês, indo para Curitiba e voltando. Chega no final do ano, tá com 60 mil rodadas 4 anos, já tá bem rodado. É uma empreitada, hein, Vilmar? Sim, todas as semanas, né? Você vai e vem, mas como eu já afirmei, com muita disposição, a gente acostuma com essa rotina. Então, graças a Deus, nós estamos há 9 anos indo e voltando e nunca tivemos assim problemas maiores, mas já vimos assim coisa feia ultimamente. Tem sido uns períodos até difíceis, rodovias trancadas, ou por obra, ou por acidente. Mas a gente vai continuar dessa forma, porque aqui nós temos essa dificuldade da regularidade de aviões que possam, e Beltrão inclusive não tem mais voo, para que a gente possa utilizar o avião na saída e volta para Curitiba. Bem, a gente falou das viagens, né? E Curitiba, como que é? Você tem apartamento, tem casa, mora em hotel? Já morou em hotel? Tem algumas Morei em histórias hotel no início. Meu filho Luiz Henrique, que é o filho mais novo, ele já estava morando em Curitiba quando eu me elegi deputado. Daí os dias que eu estou lá eu fico com ele, mas quando eu mudei para lá estavam com mais pessoas e o lugar estava difícil o lugar, daí eu fiquei, acredito, por uns 6 meses no hotel, mas depois as coisas foram se ajeitando e eu passei a morar com ele, então fico bem acomodado e curto muitos parques de Curitiba também. Curitiba tem muito parque. Se eu chegando em Curitiba, muitas vezes eu saio na segunda-feira de madrugada daqui, então chega pelas 10 horas em Curitiba, se tem sol, para dar aquela movimentada, a gente sempre faz alguma caminhada rápida antes de ir para a Assembleia. E quando fica os finais de semana lá, que não é muito comum, mas ficamos com a minha esposa lá, que mora em Beltrão, mas fica comigo alguns finais de semana também em Curitiba. Eu vou muito nos parques para também aproveitar, porque eles são muito bonitos. Tá certo. Pode falar, Ademir. O que? Essa observação aqui. Uma história do hotel em Curitiba, né? Estávamos esquecendo. Como é que é essa história do hotel em Curitiba? O que aconteceu? A do mico, né? E do mico, isso. Bom, quem que não saiu do interior e foi para a cidade, principalmente eu que cheguei na capital. Quando cheguei em Beltrão já era uma grande metrópole para mim, na época, né? Sim. Mas imaginei para Curitiba. Então eu estudei muito, fui passando em alguns concursos, depois do concurso do Correio, passei no concurso do IAPAR. E daí fui em Londrina, conheci a empresa, que a sede administrativa era lá, e daí eles me mandaram para Curitiba fazer um curso de 1 mês. Daí eu fiquei num hotel novo, muito bom, chamado Hotel Del Rey, bem no centro de Curitiba, e me falaram, o hotel está pago e você tem uma diária. E me deram aquela diária, aquilo era tanto dinheiro por dia, eu pensei, não gasto nem a metade disso. Daí pensei, vou economizar a parte dessa diária que não precisava, era para transporte, alimentação, para você se virar lá. Daí eu saía cedo do hotel, gostava muito da vitamina, ia num calçadão ali do lado, tomava vitamina, um Bauru, ia para o hotel, ao meio-dia, aliás, ia para o estágio, ao meio-dia eu saía a pé, dava uns 3 quilômetros ao menos, e ia almoçar no restaurante universitário, que eu descobri. Porque lá eu descobri que tinha um bandejão que pagava pouquinho, economizando a diária. Fazia uns 20 dias aproximadamente que eu estava no hotel, daí descendo o elevador para sair da manhã, uma senhora que trabalhava no hotel me perguntou, você não toma café da manhã? Eu falei, deve ser muito caro aqui. Ela disse, não, mas está incluído na sua diária. Eu estava economizando, mas tomando café fora e pagando. Né? Então esse foi um mico histórico. Como que diz, né? Vai para a capital tomar susto de carro, né? Então a gente é assim, né? A gente é do interior e com muito orgulho, né, Vilmar? Muita gente tem mico. Fala com seu pai figurário e ele vai ter os micos. O pai morou na Celc também, né? Tem boas histórias aí, com certeza. Inclusive o pai era colega de quarto na Celc do Orlando Pessutti, né? Então, sei disso. É a mesma época, hein? Com certeza. Vilmar, a gente podia ficar horas aí conversando, flui muito bem o bate-papo. Quero agradecer a tua presença, né? E já deixar o convite para que futuramente possamos fazer mais conversas como essa. Eu estou muito feliz desse bate-papo. É um exercício mental a gente reviver a história como fizemos aqui. Parabenizar vocês por essa iniciativa. É importante que Beltrão vá tendo
iniciativas criativas que possam também levar o nome da nossa cidade, o nome de lideranças, que a comunicação é uma coisa fantástica, né? E agradecer mais uma vez a equipe, você, Adolfo Pegoraro e o Ademir Augusto e todos os ouvintes que tiveram a paciência aí de nos acompanhar e dizer que o nosso mandato é da população. Estou sempre à disposição, ou lá na Assembleia, no meu gabinete, a gente recebe pessoas de todo o Paraná, mas lógico que quando chega gente do Sudoeste, pessoas, amigos de Francisco Beltrão, a gente fica imensamente feliz. Está à disposição também o meu escritório em Francisco Beltrão. Também estamos à disposição através das redes sociais. Hoje é tão fácil, né, a gente se comunicar pelas redes sociais. Então, como sempre fiz, estou sempre à disposição de todos. Muito obrigado, um abraço do deputado Reichenbach. Tá certo, muito obrigado, Vilmar Reichenbach. Ademir, obrigado. Eu que agradeço, Adolfo, você, os ouvintes da Educadora, também a todos que acompanham aqui na Ação TV. Agradecemos também ao nosso convidado, o deputado Vilmar Reichenbach. Foi um papo legal, muita informação, com certeza para quem está acompanhando, para quem viu, a gente tem certeza do dever cumprido e outras oportunidades teremos ainda pela frente. Um abraço a todos e muito obrigado. Muito bem, então estamos chegando ao fim de mais um Histórias Podcast, hoje com a presença do Vilmar Reichenbach, deputado estadual, e a gente agradece a você por acompanhar mais um episódio, sempre conosco na Ação TV no YouTube, no Spotify e também na Rádio Educadora. Muito obrigado e até mais!